Boa noite. Então, como nós já terminamos o conteúdo de avaliação nutricional das populações, hoje a gente vai dar início a um conteúdo novo, chamado Doenças transmitidas pelos alimentos. Mas então, o que são essas doenças transmitidas pelos alimentos? Vocês já devem ter ouvido falar, muito, né? Quais são os sintomas mais comuns, então? Diarreia, dor de cabeça ou cefaleia, náuseas e vômitos, anorexia, ou seja, esse paciente vai dar perda de peso, e febre, mas em alguns casos, não são todos, tá? Chamado também de doenças transmitidas pelos alimentos, então é toda e qualquer doença transmitida por um alimento, obviamente, e também pela água. Aí eu pergunto para vocês, já aconteceu com vocês alguma vez de comer algum alimento estragado, de comer algum alimento que fez mal para vocês? Quais são as causas e sintomas dessas doenças? Então, ela pode ser causada por um vírus, ou por uma bactéria, ou por um parasita, ou por uma toxina, ou até mesmo por um agrotóxico e substâncias químicas. Sejam elas substâncias de limpeza, substâncias de higiene pessoal, tá? Principalmente, então, vai ocorrer em crianças. O quadro clínico leva, então, ao desconforto abdominal, até quadros de desidratação grave, diarreia sanguinolenta, ou seja, sangue nas fezes, né? Insuficiência renal aguda e, alguns casos, até o óbito, quando o paciente ele for muito intoxicado em níveis maiores. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela estima-se de que aproximadamente 1,5 bilhões de casos de diarreia que acontecem em crianças menores de 5 anos e 3 milhões de mortes, é muita gente, 3 milhões de mortes, né? Está associada com doenças transmitidas por um alimento. Então, aí vocês vão ver algo tão simples, né? Que muitas das vezes já até aconteceu com nós, ou já aconteceu com algum conhecido, de comer algo e passar mal, comer algo e ter que ir para o hospital, ou alguma criança levou algo à boca que não deveria comer. Você vai ver a quantidade de óbito envolvido nisso no mundo inteiro e quantos casos de diarreia que a criança vem estar se desidratando. E lembrando também, tá, pessoal, que não são somente casos em crianças, ocorrem na maioria das vezes em crianças, porque ela não tem o paladar e não tem o tato ou olfato muito desenvolvido ainda. Mas também ocorre na população adulta, na população idosa também vai ocorrer, tá? Mas e aí, no Brasil, como estão os casos de doenças transmitidas pelos alimentos? Na última atualização feita no Brasil, que foi os dados de 2017, observa-se de que foram mais de 15 mil pessoas com algum surto alimentar. 6 mil pessoas, elas precisaram de internamento ou de atendimento diferenciado numa unidade básica de saúde, ou até mesmo casos de internamento hospitalar mais graves, tá? Que casos de terapia intensiva, totalizando 8 óbitos. Aí vocês vão ver, no Brasil o número de óbitos ele não é alto, mas ele ainda existe. Mas quando vocês vão ver mais de 15 mil pessoas, somente no ano de 2017 ela foi contaminada, ela comeu algo que fez mal, ela ocasionou então uma doença transmitida pelos alimentos, vocês vão ver o quão sério é isso, que é um caso muito sério de saúde pública, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa tratar e prestar muita atenção, porque é algo muito simples, vocês vão ver, é algo muito simples de ser tratado, e por ser algo muito simples, muitas das vezes a gente passa despercebido. Aqui eu trouxe para vocês um perfil epidemiológico dos dados do SUS, tá? Os dados do governo brasileiro. Aí vocês vão perguntar assim, prof, mas onde ocorrem esses surtos? Geralmente esses surtos alimentares, essas doenças transmitidas pelos alimentos, elas vão ocorrer onde? Em que lugar, né? Aí vocês vão ver que 36,4% desses surtos alimentares eles vão ocorrer nas residências, nas nossas próprias casas, tá? Aí, em segundo lugar, não com tanta prevalência, mas ainda assim com 15% dos casos, em restaurantes e padarias. 11% é alojamento e trabalho,
Aí vão ver assim, creche, escola, apenas 8%. Então, quando a gente fala em surto alimentar, a gente fala em doenças transmitidas por alimento, eu comi algo, passei mal, eu comi algo, deu diarreia, eu comi algo, me deu náusea, eu comi algo, não caiu bem. A gente pensa, comeu em restaurante, comeu em alguma instituição privada. Não. A maioria dos casos, então, a maior prevalência dos casos, a gente vai observar que é em casa mesmo, tá? Ali eu coloquei para vocês. Nos enganamos quando pensamos que a maioria dos surtos alimentares ocorre em restaurantes, não é mesmo? Eu também fiquei um pouquinho assustada. Eu achei que, quando eu fui procurar esses dados para vocês, eu achei que seria em restaurantes, né? Mas não, o maior volume vai acontecendo em domicílio mesmo, tá? Então, como vocês viram na imagem acima, a maioria dos surtos alimentares, ele ocorre em casa mesmo. Mas por quê? Que vai ocorrer em casa, então, professora? Então, eu trouxe para vocês como que deve ser feita a manipulação desses alimentos em domicílio, tá? Então, 99%, gente, é praticamente 100%, né? Tudo da manipulação dos alimentos em casa estão errados. Tá, e qual é o problema disso? O problema disso é acarretar, então, uma doença transmitida por um alimento, um surto alimentar. Mas e o que faz para evitar tudo isso? Então, como é a manipulação correta dos alimentos? Eu passei brevemente para vocês alguns tópicos falando sobre isso na aula de coronavírus, mas hoje eu vou abordar então mais a fundo como se faz a manipulação dos alimentos em domicílio. Em primeiro lugar, a lavagem das mãos. Quando você vai estar manuseando algum alimento, não somente a gente precisa lavar o alimento, mas também precisa lavar as mãos. Então, a gente observa muito, você está fazendo algo, você começa a fazer almoço e sucessivamente, a gente não acaba esquecendo mesmo de fazer a lavagem das mãos. Não somente a lavagem dos alimentos, mas a gente acaba esquecendo mesmo, tá? Os casos de doenças transmitidas por alimento, na maioria das vezes, quase sempre, vai ser por causa da utilização da mesma tábua de cortar carne para cortar vegetais. Então, nunca, gente, nunca utilizar a mesma tábua para cortar os alimentos. Então, você tem que ter, no mínimo, duas. Uma para carnes e outra para vegetais, seja cenoura, abobrinha, chuchu, enfim, vegetais. Você nunca, nem depois que você lava ela, você vai utilizar para fazer um alimento cru, para fazer um vegetal. Você nunca vai utilizar a mesma tábua de carne. Por quê, prof? Porque ali, quando você vai manipular a carne, a gente já sabe, é do nosso conhecimento que a carne, ela acarreta alguns problemas da saúde quando mal manipulada, e a gente já sabe disso, que carne, principalmente porco, né? Mal manipulada, mal cozida, ela não ser tratada por um tratamento térmico correto, ou seja, a carne cru, ela vai ter maior risco de contaminação. Mesmo que lave com detergente, mesmo que lave com a buchinha, com a esponjinha, ele vai ficar ali, se tiver alguma bactéria, se tiver algum vírus, se tiver algum protozoário, algum parasita, ele mesmo assim ele vai ficar. Então, a gente já evita. Então, utilize uma tábua para carne e uma tábua para vegetais, tudo bem? Contaminação cruzada também ocorre quando utiliza a mesma faca da carne, a gente vai estar utilizando nos alimentos crus. Tem problema também, prof? Mesmo que lave, tem problema. Então, a gente sempre utiliza uma faca para cortar carne, separada da faca para cortar qualquer outro alimento, tá? O descongelamento incorreto. O descongelamento, então, ele deve ser... Como que descongela a carne? É algo tão simples, mas que quase todas as famílias, quase todas as donas de casa, elas acabam fazendo errado, talvez pelo tempo ou pela falta de planejamento. Como que faz o descongelamento, então, prof? Eu tenho a carne congelada no freezer. Eu coloco a carne na geladeira de um dia para outro para que ela descongele naturalmente. Nada de jogar água quente em cima dentro do pote, nada de colocar água e colocar em cima da pia, nada de pôr no micro-ondas para descongelar. Então, sempre fazer um descongelamento natural, porque né, nesse descongelamento, aí que a carne pode ser transmitida a algum alimento nela, tá? E também a falta de higiene na hora do preparo. Às vezes tá lá a louça suja, você vai preparar alimento na pia, enfim, outras
falta de higiene na hora da manipulação desses alimentos que vão acarretar nessas doenças transmitidas por alimentos e esses surtos alimentares. Geralmente, quando eu falo em surto alimentar, eu não estou falando de somente uma pessoa. Eu moro com os meus pais, meu irmão, por exemplo, eu, professora Débora. Eu fui transmitida, peguei uma doença transmitida por um alimento. Geralmente não é somente eu, vai acontecer isso meu irmão, vai acontecer isso dos meus pais, tá? Então a gente deve prestar atenção, porque quase todas as pessoas daquela família eles vão estar se alimentando daquele alimento. Então quando dá um surto alimentar em casa, é praticamente todas as pessoas que vão estar morando na casa ou que se alimentaram daquele alimento. Todas, sem exceção, seja criança ou não. Mas quais são, então, as principais doenças transmitidas pelos alimentos? Clostridium botulinum, ou botulismo, como vocês já devem ter ouvido falar, ele vai ocorrer principalmente em alimentos em conserva, mel e conservas, tá? O Vibrio cholerae, que também é conhecido como a cólera pra gente, ele vai causar uma infecção gastrointestinal. Então vai ter cólicas abdominais, vai ter dor de barriga, vai ter dor de estômago, enfim. O mais conhecido é o salmonella. Geralmente ele vai se dar pelo consumo de maionese, ali eu coloquei para vocês, ou algo que contém ovo. Vai estar ocasionando uma infecção também. É somente pelo consumo de maionese, prof? Por que eu coloquei maionese? Porque a gente utiliza algumas vezes, a gente vai estar utilizando um ovo cru no ovo cozido. Então esse ovo cru, esse alimento cru misturado ali que vai estar causando a salmonella. Os maiores casos de salmonella do Brasil são pelo consumo da maionese, tá? Por isso que em restaurantes é expressamente proibido maionese com ovo. Também o Staphylococcus aureus se dá em queijos, em pão, algum outro alimento. Mycobacterium bovis, a gente vai observar quando dá algum surto alimentar pela carne de boi mal frita, mal cozida, mal manipulada, tá? Ele vai causar tuberculose, porque ele vai infeccionar as vias aéreas do paciente. Teníase, também, que é conhecida, é um verme que vai estar se instalando no teu sistema gastrointestinal. E ele vai ocorrer em alimentos crus, como alface. Às vezes a gente vê lá, a gente vai lavar alface, a gente vê aqueles bichinhos. E se a gente não tá lavando bem essa alface, não tá manipulando ela bem, a gente pode consumir. E isso vai causar uma teníase, tá? Escherichia coli. Escherichia coli, quando a gente fala em Escherichia coli, a gente fala em diarreia. A gente fala em náusea, a gente fala em vômito, tá? Então, é a água ou qualquer outro alimento. Então, como eu falei para vocês, o nome é doenças transmitidas por um alimento, mas também pode ser da água contaminada, tá? Não sei se vocês viram, é bem recente. Eu vi alguns casos, se eu não me engano, são 700 casos de diarreia na população da cidade de Pinhão. Posso estar errado com essa grande quantidade de 700 pessoas, mas são várias pessoas que foram infectadas pela água aqui perto, né, de Guarapuava, na cidade de Pinhão. E elas obtiveram, então, a Escherichia coli, tá? A gripe aviária, que se dá pela contaminação das carnes de aves. O rotavírus, que vai dar pela contaminação da água. Aí também a cisticercose, que eu não coloquei ali para vocês. A cisticercose é pela doença da carne de porco. Aí o próximo slide vai ser bem explicativo, tá? Vou ler para vocês. É óbvio que não precisamos decorar esses nomes dessas doenças difíceis, Escherichia coli, salmonella, vibrio, teníase, enfim. A gente não precisa decorar esses nomes, tá? Antes que vocês pensem, meu Deus, quanto nome, né? Não precisa decorar esses nomes. Mas a gente precisa saber que existe sim e identificar pelos sintomas. Quando o paciente vai chegar a vocês, vai estar falando sintomas, vai estar falando a causa dos alimentos, a gente já, foi algo que você comeu. Será que você não comeu algo contaminado? Você fez uma viagem e comeu algo diferente? A água que você tomou é tratada? Nossa casa tem esgoto, tem saneamento público, tá? Porque isso vai ajudar muita gente, vai ajudar isso muito vocês na nossa prática profissional. Gente, a aula de hoje é isso. Muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para a prof, tá? Não quero que vocês fiquem com dúvida. Estou com saudades, não vejo a hora dos nossos encontros presenciais. E é isso, gente. Um beijo.